Fala galera, tudo certo com vocês? Vou trazer aqui um breve review, porque amanhã eu vou gravar com o Breno uma análise completa de como foi esse sexto episódio de The Last of Us. Mas eu vou fazer uma breve review aqui, muito por cima, colocar alguns pontos que amanhã a gente vai conversar muito mais aprofundadamente, enfim, tanto faz. Mas, lembrando, eu vou colocar o nome desse quadro daqui a pouco como review Nerdola Mimimi, porque afinal de contas, se a gente pontuar coisas que não gostamos, né, de como The Last of Us vem sido desenvolvido na segunda temporada, nós somos nerdolas, incels, mimimizentos, enfim. Então, se você gostou, parabéns, eu gostaria de ter essa plenitude que você tem, mas para mim não dá. Então vamos lá. O episódio em si, de uma maneira geral, é só de flashback. E a gente já sabia mesmo que o episódio 6 seria isso, porque no último episódio a gente termina com o Joel entrando no quarto da Ellie. Porém, eu particularmente não imaginei que seria totalmente flashback. Tudo bem que eles contextualizam coisas que eles deveriam ter mostrado muito lá atrás. E por que eu digo isso? Exatamente porque no jogo esses elementos são encaixados como justificativa, mas principalmente para mostrar o elo e o desenvolvimento do relacionamento do Joel e da Ellie. E quando o pessoal fala, mas é uma série, tem que adaptar. Mas existem diferenças narrativas. Cara, The Last of Us praticamente, ele é os jogos, de uma maneira geral, hoje em dia, na maioria, principalmente The Last of Us Parte 2, ele é feito de uma maneira extremamente cinematográfica. É um jogo que é praticamente um filme, ele tem enredo, ele tem como é que fala? Motivações, tudo isso. Então, vir com essa justificativa de que é um jogo, para mim não cola, porque, ok, é um jogo, só que ele foi escrito, só que ele teve um crivo ali do roteiro praticamente cinematográfico. Tem até atuação, gente. Tem ator ali, o Troy Baker, a Ashley e outros atores ali que representam cada personagem. Então, virar e falar que foram escolhas porque é necessário para adaptar, desculpa, não. Foi uma escolha do Craig Mazin e acabou ali. E por incrível que pareça, também no Neil Druckmann. Respeito, gosto, nem um pouco. Por quê? Eu acredito que quando a gente condensa vários flashbacks em um, fica uma coisa muito rushada. Tudo bem, a gente está vendo o relacionamento do Joe e da Ellie como se desenvolveu ao longo dos anos. Mas eu acho que esses flashbacks deveriam ter sido introduzidos de uma maneira muito diferente. Assim, entre os elementos da série, entre os episódios. Mas o que acontece? Talvez eles tenham pensado, se a gente colocar muito flashback, pode ficar enjoativo, pode ficar travado para o roteiro. Como foi, por exemplo, o livro de Boba Fett. Eu lembro que no começo do episódio era sempre um flashback do Boba Fett com o povo da areia. E isso depois ficou cansativo. Então, sim, você fazer uma série em que 7 episódios praticamente todos têm flashback é um pouco, né, custoso. Porém, você utilizar esses flashbacks em momentos específicos, como quando eles melhor, quando eles têm ali o momento do violão, por exemplo, no Future Days mesmo, quando ele não consegue tocar, eu acho que isso teria feito muito mais sentido se fosse apresentado logo depois que ela se apoia assim no violão. O próprio que eles não colocaram na série porque quiseram dar destaque para essa questão da mentira do Joe, da ele associar que ele é mentiroso, então possivelmente tinha assim como ter acontecido alguma coisa lá no hospital. Mataram a cena do hospital em Salt Lake City, daí a gente pode falar, tá, mas eles mudaram porque Salt Lake City para Jackson daria muito espaço, então não faria sentido eles irem para lá. Vírgula. Por que fez sentido no jogo e não faz sentido na série? Na série não consegue sustentar? Claro que consegue. Eles quiseram colocar a Ellie ali numa medida protetiva do Joe, que ela não vai para a patrulha. Sendo que no jogo eles estão ali, eles estão naquele ambiente. Então isso poderia sim ter entrado como patrulha. Então, se no aniversário, sei lá, de 16 anos o Joe autoriza, em vez de ter a cena ali do Gene, etc., e 2 anos depois eles vão para Salt Lake City, ou até junta alguns elementos ali, eu acredito que fosse extremamente plausível. Teria justificativa sim. Mas eles quiseram, mais uma vez, dar esse espaço para o Neil, para Gale e para o Eugene. Que eu já coloquei que eu acho disso, eu acho interessante, eu gosto dessa expansão, só que ao mesmo tempo ocupa um espaço ali que, sinceramente, não é o core, não é uma parte assim do lore que eu acho essencial.
Então tiraram a cena do hospital, que eu acho que tem sim contexto, colocaram, né, a Ellie ali como adolescente questionando tudo, que é comum, pô, como assim não deu certo? Conforme ela vai amadurecendo, ela vai meio que tentando se encontrar naquela identidade dela, entendendo o propósito dela, né? Eu acho isso daí totalmente crível. É normal ela se questionar, depois perguntar pro Joe, e depois associar que a grande mentira que ele falou ali pra Gale sem tremer, ele poderia facilmente ter mentido pra ela criança. Tudo bem, mas em momento nenhum ela contesta. Ela só fica assim, tipo, ela entende que aquilo é, mas ela não tem coragem de realmente saber a verdade. Enquanto no jogo, mais uma vez, a gente tem uma Ellie que é muito mais assim, incisiva. Ela vai atrás, ela quer saber o que aconteceu. E isso a gente, inclusive, vê bem comum ao decorrer dos episódios, né? Uma Ellie insegura e que muitas vezes depende dos outros e parece que não tem como, não consegue dar conta de si própria. Tudo bem. Bem, tem o flashback quando eles vão no parque, que é muito bonito, sim, o episódio em si, a atuação, pô, eles entregam, Pedro Pascal, a Bella Ramsey, a própria atriz que faz a Gale, eu não lembro, o Eugene. Questão de casting, cara, não tem problema nenhum. Independentemente da fisionomia mesmo, de ser diferente, o pessoal usou a questão, a própria atriz, usou a atriz, que eu acho isso desnecessário, principalmente expor essa situação, porque é bem ridículo desmoralizar uma pessoa publicamente dessa maneira. Eu não tenho nenhum problema. Eu acho sim que a Bella Ramsey entrega no quesito atuação, mas vai de pessoa para pessoa isso. Eu só para mim foi uma cena excelente, a cena que eles estão dentro da cápsula, da Apollo, tudo, que tem a música, o jogo de luz, cara, isso aí, sensacional. Só que eu não gostei também deles terem colocado a cena da varanda logo nesse episódio. O jogo termina, tudo bem, são. A gente teria que esperar praticamente mais um ano para ver a resolução dessa situação, da Ellie falar com o Joel. Daí o pessoal fica, mas vai se estender muito. Daí, pô, tem que lembrar que eles brigaram. Não, cara, o jogo é isso. Quem tá assistindo também. Ah, mas João, você tem que entender que na série a gente tem que levar de uma maneira diferente, porque quem assiste a série não assiste, muitas vezes não jogou o jogo, então a gente tem que justificar as motivações da personagem, da Ellie ter feito aquilo, porque ela tava voltando a se conectar com o Joe, e aí tiraram isso dela. Cara, quantas séries a gente não tem cliffhanger? Quantas séries a gente só não vai saber da resolução de, às vezes, duas temporadas depois? Qual que é a necessidade de rushar essa situação, sendo que é um dos pontos fulcrais que tem, sendo que praticamente é isso que faz até a Ellie não continuar com a vingança dela. Convenhamos, quando ela tem essa, esse, o Joe na cabeça dela, obviamente, se ela ainda tivesse com raiva, qualquer coisa do tipo, talvez ela tivesse feito o que ela foi lá fazer no final. Mas como a gente já tem ideia de que ela se reconectou com ele, a gente só entende depois, porque isso é mostrando uma das últimas cenas do game. Então, sinceramente, para mim ter já apresentado isso aqui não fez sentido. E principalmente, ela fica pé da vida com o Joe, porque ele mentiu pra Gale, então ele entende que ele mentiu pra ela. Só que daí quando ela tem a verdade, que é é o que faz realmente ter a ruptura entre eles, a cena do hospital, ela fica tipo, é muito difícil, mas eu quero te perdoar, tipo, ou seja, ela descobre uma mentira aqui, a meu ver, seria muito mais impactante do que a mentira que ela viu o Joe contar pra Gale. E para ela aquilo lá não tem o mesmo peso, porque ela decide perdoar na mesma. Eu entendo, é assim que o jogo vai. E talvez num sentido de motivação de personagem até de pessoa, isso aconteceria. Mas, a meu ver, ela digere de uma maneira muito sóbria, muito fácil, sabe? Tipo, pô, realmente era aquilo mesmo, eu não sei como, sabe? Daí quando você vê, tá, eu não sei se consigo te perdoar, mas eu gostaria de tentar. Nessa parte fica um pouco até dúbio em falar que faz sentido ou não faz sentido. Porque ao mesmo tempo que faz um pouco, eu não acho que ela teria, sabe, lidado daquela maneira. Pelo menos não a personagem em si. Mas enfim, de uma maneira geral, o episódio foi bom? Foi. Gostei do flashback, inclusive no começo, com o pai do Joe. Curti pra caramba, Tony Savalão. Esqueci o primeiro nome dele, mas Salamandra, se não me engano, aquele ator que faz até o Hawkeye e tudo.
excelente, ali mostrando, né? A questão é quando você tiver o seu, espero que você faça melhor. Então, você entende muito da maneira que o Joe ele ele cria, o que ele faz o que faz, e como a gente sempre traz traços da nossa família. Não tem como não. Comportamentos, né? Como nossos pais, né? Eles regina aí praticamente. Então, pessoal, de uma maneira muito sóbria, é isso. Eu só quis postar esse vídeo porque é, falei de uma maneira mais resumida aqui meus pontos. Amanhã vai ter uma análise bem mais completa. Eu e o Breno, a gente vai falar, a gente vai trazer elementos do jogo. A gente sempre tem uma discussão muito mais rica. Então, você curtiu? Deixa aí o like, comenta. Eu nunca falo isso, mas eu acho que vale a pena, né? Então se inscreve no canal, tô voltando a fazer vídeos com mais frequência. Isso aqui foi um vídeo bem batido mesmo para a gente conversar e eu trazer os meus insights. Então é isso, pessoal. Fiquem bem, até amanhã. Possivelmente, na verdade, depois de amanhã, que depois de amanhã tem vídeo. Amanhã é gravação e depois de amanhã tem vídeo.